Olá, paz do Senhor, amém? Estamos aqui para mais uma live, mais um dia que o Senhor nos deu para compartilhar a sua palavra, amém? Vou estar esperando aí o pessoal ir entrando, amém? Enquanto isso, eu vou colocando aqui o meu Instagram, para quem ainda não me segue, eu estou fazendo uma série no Instagram chamada De Mulher para Mulher. A paz. Só dar um time aqui pro pessoal ir entrando. Então, irmãos, às sextas-feiras eu tô fazendo uma série no meu Instagram, às 15 horas, chamada De Mulher para Mulher, onde eu convidei várias mulheres, né, que têm o dom da ciência, da palavra, que ministram a palavra do Senhor, para estar trazendo um texto, né, uma revelação de Deus sobre uma mulher relatada na Bíblia e trazer um ensinamento, uma aplicação para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para os nossos conflitos, os nossos desafios, nossas emoções. E amanhã a missionária Vânia Silva, ela vai estar ministrando, é uma amiga, uma serva de Deus, que louva também, que ministra, e ela é a nossa convidada de amanhã, amém? Eu queria estar te convidando a participar dessa live, tem sido tremendo. Na última sexta-feira, a missionária Fabiane, ela ministrou sobre Maria, né? Ela falou sobre Maria, Deus te visita onde você está. E eu trouxe também algumas reflexões em cima do que a missionária trouxe de Deus, né? E falei de Maria, uma mulher que Deus chamou de mãe. Você pode conferir essa live, ela tá lá no meu IGTV, no Instagram. Você pode ir lá assistir, caso você não tenha assistido. Deus vai falar contigo. No primeiro dia, Deus usou a Bispa Kelly, que tem pastoreado a minha vida, a vida de Douglas, junto com seu esposo, Bispo Ney. E a Bispa Kelly falou sobre Abigail, uma mulher com capacidade para suportar pessoas difíceis. Esse vídeo também está lá no meu IGTV, no Instagram, e você está convidado, intimada a ir lá e assistir, amém? Eu queria pedir para os irmãos que estão entrando aí agora, estou vendo já a pastora Dileia, Mifraga, eu queria te convidar a você compartilhar essa live. Você pode abrir uma sala de vídeo, né? Aí, aquela pipoquinha. Você pode compartilhar do seu feed e você também pode enviar para os grupos ou compartilhar via Messenger. Eu quero te pedir para você nos ajudar a compartilhar essa live, amém? Tá aqui conosco a Cristina Ferreira, a paz do Senhor, Mifraga, Cristiana Ferreira, a pastora Dileia, minha pastora e minha madrinha que eu amo, a paz do Senhor, pastora Edinalva, Gilda Damiana, quem mais que tá? Não aparece todo mundo aqui para mim, mas se você comentar eu vou ver que você tá aqui, não aparece o nome de todo mundo. Amém? Sejam todas bem-vindas no nome de Jesus. Irmãos, nessa terça-feira eu estive ministrando numa consagração aqui em Guaratiba e eu falei sobre o espírito da escravidão, falei sobre quando o trabalho nos impede de adorar. E essa mensagem é uma mensagem antiga, a paz do Senhor, Itácia. E essa mensagem é uma mensagem antiga que Deus me deu há mais de um ano atrás. Eu ministrei diversas vezes e guardei, né? Todos os meus sermões eu tenho tudo guardado em caderno, enfim. E o Senhor me retornou essa mensagem, eu preguei na última terça-feira e o Senhor tocou o meu coração, Terezinha, paz, para que eu estivesse compartilhando na live. E eu fiz ontem uma chamada bem rapidinho, falando sobre isso, porque eu tenho visto muitas pessoas enfraquecendo espiritualmente por causa do trabalho, algumas até mesmo por causa
do ministério. Parece até contraditório, mas acontece. E é sobre isso que eu quero falar com você, amém? Só tô dando um time e vamos orar, porque eu creio que Deus tem algo muito precioso, muito específico para falar ao seu coração por intermédio dessa palavra. E eu creio que o Senhor vai trazer um entendimento para coisas que não estavam bem claras para você. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo ele venha falar com liberdade nessa live de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, Santo de Israel, Senhor, tu sabe, Pai, que de mim eu nada tenho, Senhor, para oferecer para a tua igreja, para os teus filhos, para as tuas filhas, mas eu quero te pedir, Senhor, que nessa tarde de hoje o Senhor possa me usar com grande poder, com grande precisão, com grande autoridade. Senhor, apura, ó Pai, os meus sentidos espirituais e o meu entendimento da tua palavra, Senhor, para que o teu povo possa ser ministrado. Aquele que está cansado, aquele que está oprimido, sobrecarregado. Eu quero te pedir, Senhor, traz o teu descanso, traz, ó Pai querido, a tua paz. Vai quebrando, ó Deus querido, Senhor, as correntes da escravidão, as correntes, Senhor, do trabalho, da servidão. Ó Pai, aquilo que está impedindo essa mulher, esse homem, meu Senhor amado, Deus querido, de te adorar com plenitude, te adorar, Senhor, com completude. Eu te peço, Espírito Santo, tira de nós, ó Pai, o medo do dia de amanhã, tira de nós o medo, Senhor, de não ter o sustento. A tua palavra diz que o Senhor dará aos seus enquanto dorme. Senhor, tu vai dizer lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, que os pagões é quem corre atrás dessas coisas, mas o nosso Pai Celestial, Ele sabe, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor sabe. Antes mesmo, ó Deus, que a gente abra a nossa boca, antes mesmo, ó Deus, que a gente fale, que a gente ore, que a gente mencione em oração, o Senhor já sabe, meu Pai, tudo aquilo que a gente precisa. Eu te peço, tira, Senhor, o teu povo da escravidão, Senhor, e traz a liberdade em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto que o Senhor me deu para ministrar essa palavra é um texto conhecido, está lá do livro de Êxodo, no capítulo 5. Como é um capítulo bem longo, eu vou ler apenas os versos chaves, amém? Verso de número 17 diz o seguinte: mas ele disse, palavras de Faraó, vós sois ociosos, por isso dize, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Capítulo de número 6, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porém, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então vamos entender um pouco, né, do livro de Êxodo desde o capítulo 1. A Bíblia vai dizer que se levantou um outro faraó, que não era o mesmo faraó do período em que José estava vivo. E a Bíblia vai dizer que esse faraó que se levantou, ele não conheceu José. O que significa isso, irmãos? Significa que ele não foi contemporâneo? Também. Mas deixa eu te dizer algo. Este faraó que se levantou, alguns rabinos vão dizer que ele não se inteirou em conhecer, nem mesmo saber a história de José. É como se ele ignorasse. Porque o que José fez no Egito, ele ocupou um cargo político, ele foi governador. Então José, ele fez parte da história do Egito, não sendo egípcio, vendido como escravo, mas ocupou um lugar que era impossível dele ocupar. Por quê? Porque a sociedade egípcia era chamada estamental. O que é isso? Quem nasce escravo, morre escravo. Quem nasce
do clero, né, da alta ali da sociedade, permanece ali. Não havia nenhum tipo de mobilidade. Então, a condição de escravo e que José foi levado e passou a ser governador já foi um milagre. Então, esse faraó se levantou e ele não conheceu a história de José. O que isso significa? Que esse faraó, ele agiu com desonra. Esse faraó, ele agiu ignorando, ele agiu com ingratidão sobre tudo o que José havia feito no Egito. E eu quero, antes de entrar na questão da escravidão, eu vou descrever para vocês, com base no que aquilo que o Senhor me ministrou, as características de Faraó, desse espírito que leva os servos e as servas de Deus à escravidão. Primeiro, ele te trata com desonra, ele não reconhece a sua história, ele não percebe de onde você veio, nem o que Deus fez através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são algumas características do espírito de Faraó. Segunda coisa, Faraó, ele se incomoda com o crescimento do povo de Deus. Lá no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Faraó ele teve medo porque ele viu que o povo estava crescendo. Então ele começou a oprimir, a colocar trabalhos mais forçados ainda. Ele tinha medo que o povo desertasse, saísse do Egito, se aliasse a uma outra nação e começasse a guerrear contra o Egito. Então, além de ser uma figura que trata o povo com desonra e falta de reconhecimento, Faraó ele também se incomoda quando ele vê o meu crescimento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, Faraó, ele age dessa maneira. Ele se preocupa com o tamanho do povo. O tamanho, o crescimento começa a incomodar ele. Outra característica de Faraó é que ele, quando uma pessoa está debaixo desse principado, que Faraó é a figura de uma potestade, esse espírito contrário, ele faz com que você seja desviado da sua função, da sua vocação, do ministério que Deus te entregou. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando chegou no Egito, eles eram o quê? Quem lembra? Quem sabe? Eles eram pastores. Por isso eles habitaram na terra de Gósen, porque esse tipo de ocupação para os egípcios era pouquíssimo valorizado, mas eles eram pastores. Quando eles chegaram no Egito, o que Faraó fez, irmãos? Ele mudou a função que aquele povo exercia. De pastores, eles passaram a ser construtores de cidade. Então você vai entender que Faraó, ele atua diretamente para impedir o crescimento, para gerar o espírito da desonra, o espírito da ingratidão, e ele ataca também a sua identidade no Senhor, a sua vocação, o seu ministério, a sua identidade espiritual. Ele te move daquilo que Deus te chamou para fazer para o outro ponto que não é o seu propósito. Essas são algumas características do espírito de Faraó. E o texto vai dizer, irmãos, lá no capítulo 5, que é o que mais nos interessa, que o Senhor ele começou a ouvir o clamor do povo. Ele começou a receber a oração do povo. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele vai dizer o seguinte: tenho visto a opressão que o meu povo tem passado. Por quê? Porque o povo ele clamou por causa da dura servidão. E o Senhor disse: desci para livrá-los e para fazê-los subir a uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel. Então deixa eu dizer algo para você. Talvez hoje você esteja, essa palavra eu sei que é uma palavra muito profunda. Talvez hoje você esteja debaixo de uma dura servidão, debaixo de uma dura escravidão. Talvez você hoje esteja sofrendo um excesso de tarefas, de trabalho, de repente até mesmo ministerial, até mesmo na sua igreja você está sobrecarregado, ou na sua própria casa, ou até mesmo no seu trabalho secular. E a Bíblia diz que esse povo ele clamou ao Senhor porque eles estavam cansados. E o texto diz que o Senhor ouviu a oração e disse: ouvi.
Eu vi a opressão e eu estou descendo para dar livramento. O que Deus está dizendo? Que Ele não é um Deus que só ouve a minha oração e a sua oração. O Senhor não é um Deus que ouve o meu gemido e seu gemido se coloca passivamente, como se nada tivesse acontecendo. Deus, quando ele vê a minha aflição e a sua aflição, ele se coloca ativamente para intervir ao meu favor e ao seu favor. É por isso que o Senhor diz: estou descendo, desci para dar livramento. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você tenha se encontrado hoje escravizado em alguma situação. Eu quero dizer para você: clame ao Senhor, recamando rebarácia, porque o Senhor é poderoso para descer e para te dar livramento dessa escravidão. Só fazendo resgate aqui, né? José, ele foi levado ao Egito como escravo, foi vendido pelos seus próprios irmãos, os midianitas. Ali ficou tudo com um propósito, né? Ele interpretou os sonhos de Faraó, ensinou Faraó a guardar, né? Fazer ali uma reserva de alimento, porque ele soube profeticamente que uma grande fome viria. E quando essa fome veio, a única terra que tinha alimento era a terra do Egito, porque ali estava um homem sábio, que tinha entendimento de Deus. Passado algum tempo, toda a sua família, a família de Jacó, subiu também ao Egito, para ali ter alimento, né? E José já estava na posição que Deus tinha colocado. Os tempos se passaram, a família de Jacó ficou ali se multiplicou, José morreu, e todo o povo hebreu começou a se multiplicar a partir da família de Jacó, Rebandassai. Por isso que eles passaram por esse processo de escravidão. Só que nada disso aconteceu sem que o Senhor dissesse antes aos seus antepassados, aos patriarcas. Deus disse a Abraão, Deus disse até mesmo a Jacó que tudo isso ia acontecer. Mas houve um processo que aquele povo passou de muita dor e de muita servidão, amém? Então, depois que Deus ouve a oração do povo, ele desce para dar livramento. E quando Deus desce para dar livramento, você vai entender tudo que Deus quer ministrar aqui nessa tarde. Ele levanta a voz profética. Ele levanta Moisés tem um encontro com ele na sarça ardente. E Deus, ele levanta Moisés. Ele levanta uma voz, um porta-voz dele sobre a terra para libertar o povo. Deixa eu dizer para você, todas as vezes que Deus, ele quer promover a libertação na sua vida, na sua família, ou até mesmo em você, primeiro ele vai enviar a sua palavra. Porque tudo que Deus faz por intermédio da palavra. Então Deus, ele levantou Moisés para ir até a presença de Faraó. E lá no capítulo 5, Moisés vai junto com Arão à presença de Faraó e ele diz o seguinte: deixai o meu povo ir, diz o Senhor, para que me celebre uma festa no deserto. Deus começou a mover algo no mundo espiritual e agora no mundo natural para libertar o povo da escravidão. E o que ele usa? Qual é a arma? Qual é o instrumento que Deus usa para libertar o povo? A sua palavra e os profetas, a voz profética representada através da vida de Moisés. Então Moisés diz: deixai ir o meu povo, diz o Senhor, para que me celebre uma festa no deserto. Deus estava dizendo que a condição de escravidão que o povo estava impedindo eles de celebrar o culto, a adoração ao Senhor, porque a sua vida no Egito era uma vida de só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, só produzir. E eles não tinham um espaço para se relacionar com Deus. É por isso que Deus diz: deixa aí o meu povo. Deus está dizendo que o povo estava na escravidão, que o povo estava sendo maltratado com aqueles trabalhos, mas ainda era povo do Senhor, era povo de Deus. Satanás ali na figura de Faraó podia até mesmo achar
que ele era dono do povo, que o povo era propriedade dele, mas Deus está dizendo, deixa aí o meu povo para me celebrar uma festa no deserto. Então o faraó diz o seguinte, não deixarei ir o povo, não sei tampouco quem é o Senhor teu Deus, nem tampouco deixarei ir. Por quê? Porque faraó não reconhecia que o Deus dos hebreus, que o Deus de Moisés, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o Senhor. O que Deus está dizendo com tudo isso? Todos aqueles que tentam exercer alguma espécie de domínio sobre a nossa vida, ele não reconhece o senhorio de Cristo. Ele não reconhece, ele se acha Senhor, ele se acha o dono. Deixa eu dizer aqui de uma maneira mais simples para você. Talvez você esteja trabalhando num lugar em que o seu chefe, ele se acha o senhor de tudo. Ele se acha o bam, como muitos vão dizer aí. E eles não reconhecem que ele não é seu dono. Algumas pessoas, alguns patrões, eles são tão autoritários e altivos que eles acham que são donos dos seus empregados. Mas Deus estava aqui dizendo, não é seu povo, é meu povo. E eu estou dando uma ordem, deixa eles sair. Mas Faraó não reconhece, por quê? Porque ele é uma figura de alguém dominador, de alguém explorador, de alguém que ataca a identidade, de alguém que te tira da tua função, de alguém que tenta te desviar do teu chamado, de alguém que coloca sobre você cargas e excessos de trabalho para você não cumprir o ID, para você não fazer a vontade de Deus, porque o povo chegou como pastor de ovelha, olha aí o mistério, e passaram a ser construtores de cidade. Faraó, ele tirou o povo da sua real missão, da sua real vocação. Este faraó também, como eu disse no começo, só dando uma repaginada, também se sentia ameaçado com o crescimento. Deixa eu dizer para você, toda vez que você começa a crescer, toda vez que você começa a se desenvolver, o espírito de Faraó vai se levantar para tentar achatar o teu crescimento, para tentar te impedir, para tentar te... Porque o espírito de Faraó, ele se incomoda quando alguém começa a se desenvolver. Rebandarabassou. Aí Moisés disse, deixa. Ele disse, não deixo. E o que ele faz? Qual é a estratégia de Faraó agora? Lembra aqui que Deus disse para ele, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa. Deus está dizendo, deixa eles irem para eles me cultuarem. Deixa eles saírem para me prestar culto. Deixa eles saírem para eles me celebrar uma festa. Tá tudo isso escrito no texto. Deus está dizendo, deixa eles saírem para eles se relacionarem comigo. Faraó se recusa. E agora ele usa de uma estratégia muito maligna. Qual é a estratégia que ele usa? Ele começa a impedir o fornecimento de palha. Deixa eu dizer, como eu falei aqui, eles passaram a ser construtores de cidade. Eu nunca parei para estudar sobre isso, vou até fazer uma pesquisa, mas eu tenho essa hipótese, que possivelmente aquelas esfinges das pirâmides do Egito possivelmente tenha sido construída pelo povo hebreu. E eles construíram a cidade de Pitom e Ramsés. E eles tinham uma função ali, de ser construtores, não pastores. E qual era essa função? Eles precisavam fazer uma massa com betume, com cal, não sei exatamente qual era o material, eles colocavam em formas essa massa e essas formas eram colocadas ao sol, para que uma vez secando com a quentura, o calor do sol, essa massa tomasse a forma de tijolo para construir, né, edificações. E a palha, ela era misturada no meio dessa massa com o objetivo de dar consistência. Agora, quando Faraó diz que não ia fornecer palha, ele pede as mesmas contas de trabalho. O que é isso, irmão? O que você está querendo dizer com isso? Entenda bem o que Deus está querendo dizer. Faraó, quando ele ouve a voz de Deus por intermédio dos profetas Arão e Moisés, ele começa a requerer conta daquilo que o povo fazia. A mesma conta do que eles faziam nos dias anteriores. Só que agora ele não vai fornecer mais palha. Então o povo de Deus, eles tinham agora a dupla função. Quais eram? Fazer os tijolos e procurar
palha. Então agora o povo sai disperso pelas terras do Egito com o objetivo de procurar palha, olha só, para conseguir colocar naqueles tijolos e os tijolos ganharem ali uma determinada consistência. Só que o texto vai dizer que eles caminharam pelas terras, mas eles não encontraram as palhas. E ao invés de pegar as palhas, eles passaram a pegar restolhos para construir, exercer o seu trabalho. Aliado a isso, o faraó também colocou sobre eles feitores, homens que estavam ali para observar o trabalho, para fiscalizar e para forçar eles a produzirem, né, o que já era proposto, só que agora eram duas missões. O que Deus está querendo dar com tudo isso? Deus está querendo dizer para mim e para você que quando Deus quer me libertar e te libertar de uma situação que está te impedindo de ter um relacionamento mais profundo com Ele, o Senhor envia uma voz profética, mas quando o faraó ele percebe que Deus está pronto para me libertar e te libertar, o que ele faz? Ele aumenta as cargas sobre a minha vida e sobre a sua vida. O texto vai dizer de uma forma bem clara, eu quero ler para você, ele vai dizer assim, no verso 8 do capítulo 5, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e ontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso um clamo dizendo, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Agravem-se os serviços sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em mentiras. Sabe o que o faraó está dizendo? Vou colocar mais carga. Vou dar mais serviço, vou trazer mais encomenda, vou gerar mais trabalho dentro de casa, vou gerar mais tarefa na cozinha, erebandaçar, vou gerar mais complicações nos afazeres, vou te dar mais carga no teu ministério, no teu trabalho. Para quê? Para você não ouvir a voz de Deus. Para você não detectar aquilo que o Espírito Santo está me querendo ministrar ao teu coração. Deixa eu dizer para você, se o teu trabalho, se as encomendas, se as vendas que estão vindo até você, rebandarabacai, e até mesmo as demandas do teu ministério, da obra que você desempenha para o Senhor, se isso está te afastando da palavra profética, se isso está te afastando de uma vida devocional, não é Deus quem está trazendo esse trabalho para você, não é o Espírito Santo essas demandas, essas encomendas para você, é o espírito de Faraó, porque toda vez que o espírito de Faraó quer tirar alguém do relacionamento com Deus, o que ele faz? Ele coloca cargas, ele aumenta o trabalho, ele aumenta as horas extras, ele aumenta a demanda. Agora tem que ter mais ligação, agora tem que bater meta, tem que bater meta. A meta de ontem foi uma, tem que bater meta hoje. Aí como é que o povo fica? Cansado, oprimido, sobrecarregado e não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Rebandai revácia. Rebandu calaite, queimando ebaracébia. É por isso que o faraó vai dizer o seguinte, olha, aumenta, erebandaçai as cargas, para que eles não dêem atenção a mentiras. Faraó chama a palavra de Deus, a palavra profética de mentira. E ele tenta ocupar o povo com trabalho para eles não ouvirem a palavra de Deus. Para eles não darem ouvidos àquilo que Deus estava dizendo, que queria libertar aquele povo, rebando, rebadácia. No verso 16 ele diz o seguinte, que nós acabamos de ler no início, vós sois ociosos, por isso dizes, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo darei conta dos tijolos. O espírito de Faraó é aquele que lança sobre mim, sobre você, o sentimento de que quando você está buscando a Deus, quando você vai ao monte, quando você vai orar, quando você vai jejuar, quando você fecha a porta do quarto, eu não sei se isso já aconteceu contigo, sabe? Quando tu fecha a porta do teu quarto e tu vai orar, e você fica com um sentimento no teu coração, no teu espírito, assim, mais ou menos assim, eu preciso me levantar logo, eu preciso ir logo fazer os afazeres domésticos, eu estou muito tempo aqui, eu tenho muita tarefa, eu tenho muita demanda,
Eu não posso ficar muito tempo aqui orando. Esse é o espírito de Faraó, irmãos, que lança sobre você excessos de carga e de trabalho para você não se relacionar com Deus. É o espírito que tenta abortar o novo de Deus. É o espírito que tenta sugar a tua força. Deus está dizendo para alguém: eu quero te tirar de debaixo das cargas do Egito, de debaixo das cargas de Faraó. E por que essa palavra? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bastante difícil. E o espírito desse mundo, né, os principados e as potestades que atuam nessa era, e em especial nesse sistema financeiro que nós estamos aí imersos, que é o capitalismo, ele colocou na cabeça de muitos e até na cabeça do povo de Deus que quanto mais você trabalha, mais você tem. Que quanto mais metas você bate, mais você vai ganhar dinheiro. Que quanto mais ligações e visitas você faz, quanto mais planilhas, quanto mais agendas você cumpre, mais você vai ganhar. Mas deixa eu dizer algo para você. Lá no Éden, Deus deu duas funções para o povo, para Adão, perdão. E quais foram as funções, irmãs? Irmã, Deus colocou Adão ali e o Senhor disse para ele que era para ele lavrar, para cultivar e guardar o jardim. A palavra cultivar no hebraico, ela tem a mesma raiz da palavra culto. O que Deus está dizendo? Que o relacionamento no Éden com Deus refletia diretamente no trabalho que ele desempenhava naquele lugar. Não havia separação, recamando yassai, rebando rebaraçabe. Essa palavra é muito profunda, porque não havia separação entre o que Adão fazia no Éden como tarefa, como função que Deus deu a ele, e relacionar-se com Deus. Alguns rabinos vão dizer, pastor Douglas já até pregou sobre isso, que quanto mais Adão se relacionava com Deus, falava com Deus, ele lavrava a terra e a terra automaticamente dava fruto. E Adão não fazia sequer esforço no seu trabalho para que gerasse fruto ali no jardim. Por quê? Porque o seu relacionamento com o Pai era de profunda intimidade e não havia pecado. Depois que Adão, cai, nós sabemos que o pecado, irmão, ele não nos mata só espiritualmente, ele não gera só morte. O pecado, ele desconstrói toda a natureza. Ele atinge tudo aquilo que Deus criou e ele desconstrói todos os propósitos de Deus em diferentes esferas. O pecado ataca a natureza, o pecado atacou a concepção natural da mulher, o pecado gerou dores sobre dores na vida da mulher, o pecado trouxe morte física, o pecado trouxe morte espiritual e o pecado também afligiu a terra. A palavra de Deus vai dizer que dentre uma das sentenças que Deus executou contra o homem, contra a terra, contra a mulher, uma delas foi o seguinte: o Senhor disse que o homem agora, ele ia comer do suor do seu rosto. E a terra passou a produzir cardos e abrolhos. O que Deus está dizendo com isso? Que quando o meu relacionamento com Deus é interrompido, o meu trabalho ele começa a sofrer resistências quanto à produção. Quando eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, quando eu não tenho um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, eu trabalho muito e vejo pouco resultado. Adão agora ele estava caído, rabandassai. Adão agora estava debaixo da condenação e das consequências do pecado. Então aquilo que antes ele fazia com muito prazer, que era cultivar, ali lavrar e cuidar e se relacionar com Deus, agora ele começa a perceber que a terra está produzindo espinho, que a terra está produzindo resistência. Então Adão tinha que fazer mais esforço, Adão se cansava, Adão suava para poder trabalhar e gerar ali o pão. O que Deus está dizendo com tudo isso? A lógica desse mundo diz que quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. Mas a lógica do reino de Deus e da sua palavra diz que quanto mais eu me relaciono com Deus, as demais coisas me são acrescentadas e são acrescentadas
a sua vida. Deus está dizendo, não se mate de trabalhar querendo ficar rico, como diz até mesmo o sábio Salomão. Deus está dizendo, não se mate de trabalhar, se relacione comigo, porque você acha que o espírito de Faraó acabou lá no Egito? Que Faraó morreu? Não, irmão, Faraó continua imperando no sistema capitalista de hoje, trazendo muitos e muitos e muitos servos de Deus à escravidão, consumindo o teu tempo, lançando mais cargas sobre você, te impondo excesso de trabalho para quê? Para você pensar que você precisa disso e para você não se relacionar com Deus, para você não dar atenção à palavra profética. Halabandu Yarabassai. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6 o seguinte, ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse capítulo, Jesus vai dizer, não andais solícitos, não andais ansiosos pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir, pelo que você vai beber, porque o Pai que está no céu, Ele sabe tudo o que você precisa. Deus está dizendo, não se dobre ao excesso de tarefas, não se deixe ser consumido pelo espírito de Faraó. Por quê, irmã? Porque o seu relacionamento com Deus precisa ocupar o primeiro lugar da sua vida. Dentre o ranking de prioridades que você tem, o seu relacionamento com Deus precisa estar em primeiro lugar. Por quê? Porque assim as serão acrescentadas. Eu tenho me encontrado com muitas pessoas que estão doentes, emocionalmente, fracas espiritualmente. Por quê? Por causa do excesso de trabalho. Porque trabalham demais, deixaram de frequentar os cultos da sua igreja, deixaram de ter uma vida devocional, não vão mais aos cultos de domingo, deixaram de cear. Por quê? Porque agora precisa trabalhar. Deixa eu dizer algo para você. A sua intimidade com Deus precisa estar em primeiro lugar. Eu repito, em primeiro lugar. Labrando Ebarácia, Relebando Iacébia. Eu lembro de Marta e Maria. Pega isso aqui. Marta estava ocupada, inquieta com muitas coisas. Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo do seu ensinamento. E a Marta, ela ficou tão incomodada com o estar de Maria que ela disse, Senhor, manda que ela venha me ajudar. Tira ela desse lugar de intimidade, tira ela desse lugar de culto, tira ela desse lugar de prostração diante de Deus. Não é prostração de preguiça, não, de estar prostrado diante de Deus. Aí Jesus vai dizer o seguinte, Marta, Marta, tu estás inquieta e preocupada com muitas coisas, porém só uma é necessário. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que Deus estava dizendo para Marta? Marta, Marta, tu tem até a boa intenção de fazer a minha obra, de servir a casa, de colocar o café, de arrumar tudo, mas deixa eu te dizer, esse excesso de tarefas está gerando em você um adoecimento emocional. É por isso que Jesus vai dizer, tu está ansiosa, tu estás de um lado para o outro, tu estás ocupada, inquieta. Jesus disse para ela, as tuas emoções estão comprometidas, você não está saudável por excesso de trabalho que você está. Maria não. Maria encontra descanso. Por quê? Você acha que Maria não considerava importante as tarefas domésticas? Não, não se trata disso, porque isso também é importante, mas ela escolheu os pés. Ela escolheu estar prostrada aos pés de Jesus. Ela escolheu estar no lugar de relacionamento. Por quê? Porque ela sabia que no lugar de relacionamento, de intimidade, ela encontrava forças para fazer as suas tarefas diárias. Eu lembro, se eu não me engano, foi a mãe de John Wesley, que tinha cerca de 12 filhos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, pastor Douglas, me corrija aí, porque ele que sabe essa história melhor do que eu. Ela tinha cerca de 12 filhos e aquela mulher, ela orava por volta de 4 horas por dia, porque ela
que ela precisava de ter uma vida de muita oração para que ela fizesse todas as tarefas que lhe eram necessárias naquele dia. O que Deus está dizendo? Que quando eu priorizo o meu relacionamento com Deus, que quando eu priorizo o lugar do culto, o lugar da intimidade, eu encontro forças para fazer tudo aquilo que eu preciso. Mas quando eu me submeto a Faraó, eu deixo o lugar de ouvir a palavra de Deus para ficar debaixo de cargas, eu fico fraca, eu fico cansada, eu fico oprimida, eu fico sobrecarregada, eu fico igual Marta, adoecendo emocionalmente, adoecendo espiritualmente. Jesus vai dizer lá em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E o que ele vai dizer? E eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei repouso para as vossas, ou descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo que quando você estiver cansado, não que isso não seja importante, mas não vai procurar um terapeuta, rebandaçai. Quando você estiver com estafa de tanto trabalho, sofrendo de estresse, de dores no corpo, de dor de cabeça, não que não seja importante você ir ao médico, mas Jesus está dizendo, primeiro, vem a mim. Vem a mim. Se você está cansado, oprimido e sobrecarregado, vem a mim. Vem para o lugar da intimidade. Deus está dizendo para alguém, vem para o lugar da oração. Vem para o lugar do clamor. Vem para o lugar da adoração. Vem para o lugar da leitura da palavra. Por quê? Jesus está dizendo, porque eu vou te dar alívio. Porque quando você tem relacionamento comigo, eu te dou alívio, eu te dou descanso. Eu tiro esse fardo que está sobre você e eu coloco sobre ti o meu fardo que é leve, Deus está dizendo. E ele vai dizer, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. Assim você vai encontrar repouso para as suas almas. Repouso para você, repouso para o cansaço. Deus está dizendo, irmãos, esse é o tempo que muitas pessoas estão adoecendo por causa de trabalho. Algumas estão adoecendo por causa de ministério. Recentemente eu escutei uma pessoa dizendo para mim o seguinte, isso até escandaliza. Uma liderança dizendo, Deus não me deixa dormir. Tem 3 dias que eu não durmo. E eu olhei para essa pessoa, vi que ela estava com a saúde muito comprometida. Vi que ela não estava bem de saúde. Eu falei, como assim você não consegue dormir? Não, Deus não me deixa dormir. Mas deixa eu te dizer algo, como que Deus não deixa alguém dormir? Será que isso é de Deus? Davi vai dizer no Salmo 4 o seguinte, eu deitei e logo adormeci, porque o Senhor me fez repousar. Ele vai dizer, porque o Senhor me sustentou. Sabe o que Davi está dizendo? Rebandaçai. Eu estou falando de um rei, irmão. Eu estou falando de alguém que tinha exércitos em volta dele, que estavam doidos para engolir Israel, que estavam doidos para atacar, que tinha inveja, que queria tomar posse do território. Mas Davi está dizendo, eu tenho tantas tarefas, eu tenho tantas demandas, eu sofro tanta perseguição, mas eu deito e logo adormeço. Davi está dizendo, eu não sofro de insônia, eu não sofro de preocupação quando eu vou dormir por causa das tarefas. Por quê? Porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor guarda o meu sono. Deus está dizendo para alguém aqui, rebandaçai, vai descansar na presença do Senhor. Para de se impor esse excesso de carga. Deus está dizendo para alguém, para de procurar palha, para de procurar restolho. Você não está vendo que Faraó está usando isso para te oprimir, para você não ouvir Deus. Deus está dizendo para alguém, volte para o lugar do culto. Ainda que você precise deixar uma louça na pia, ainda que você deixe um lixo para recolher, ainda que o almoço atrase um pouco, no nome de Jesus, prioriza o teu relacionamento com Deus, xarabandaçai. Senão você vai ficar escravo, senão você vai ficar oprimido, senão você vai ficar sobrecarregado, senão você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Rebandaçai. Senão, ao invés de ouvir Deus, você vai ficar catadores de palha. Rebandacébia, impedidos de crescer, desviado do seu ministério, da sua função, deixando de ser pastor para ser construtor em nome de Jesus. Às vezes Satanás, ele lança tanto trabalho, tanta demanda,
tantos afazeres sobre você para te desviar do teu ministério, para te desviar daquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu já vi pessoas com um chamado lindo que começaram a fazer cabelo. Ah, você é cabeleireira, vou começar a fazer cabelo. Aí agora não vai mais para o culto, agora não adora mais, agora não louva mais, deixou de ministrar a palavra. Por quê? Porque se submeteu ao espírito de Faraó. Deus está dizendo para alguém, isso é uma palavra de despertamento. Acorde. Acorde, lebaraçai. Não deixa Faraó te dominar. Não deixa Faraó matar aquilo que Deus tem com você. Irmãos, lá no livro de Êxodo, do capítulo 16, está algo muito interessante que eu quero compartilhar contigo no verso 22 ou 25. O Shabat, né? O sexto dia da semana, o dia do descanso, era algo muito tremendo, porque Deus, ele... Pega isso, que isso é muito forte. Todos os dias, o Senhor enviava, né? A cada dia, Deus enviava o alimento necessário para aquele dia, quando o povo estava no deserto. Ele enviava o maná, ele enviava as codornizes, né? Aquelas como se fossem os galetinhos, né? Umas aves que eles cozinhavam e comiam. Os pães, né? Que era um pão adocicado, diz as escrituras, que era o maná, para o povo cozinhar e se alimentar. Então, todo dia o povo colhia. E para cada dia Deus dava conta. Se eles guardassem para o dia seguinte, dava bicho e estragava, né? Vou colocar assim, na segunda-feira Deus mandava, eles comiam, se alimentavam, se fartavam. Se guardasse para terça, dava bicho. Na terça-feira Deus mandava uma nova quantidade. Na quarta e assim sucessivamente. Na sexta-feira, no sexto dia da semana, Deus, ele mandava em dobro. Olha que profundidade. Deus, ele mandava em dobro o maná, em dobro as codornizes. Por quê? Porque no dia do Shabat, ou seja, no sétimo dia, era dia do descanso. Olha o que as escrituras diz. No sexto dia, eles escolheram em dobro, porque o sábado era o dia do descanso e da adoração. Isso sou eu dizendo. No sábado, eles iam ao campo para colher, mas nada acharam. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. O povo de Israel, ele estava debaixo de uma incredulidade muito grande. Mesmo Deus fazendo água brotar da rocha, Deus transformar as águas de mar em águas doces, o povo sempre foi murmurador, incrédulo. Sempre infiel ao Senhor. Quando chegava na sexta-feira, o Senhor enviava em dobro aquele alimento, enviava em dobro o pão, enviava em dobro as codornizes. Por quê? Porque no dia de sábado não era para ninguém trabalhar, era para todo mundo descansar, porque era o Shabat, era o sétimo dia, era o dia do descanso. Então eles não podiam sair ao campo para procurar nada, mas houve um povo ali, um grupo, que no dia do descanso, no dia da adoração, no dia do culto, no dia de ir até a tenda do encontro, o que eles fizeram? Eles foram ao campo procurar alimento. Mesmo Deus dando em dobro na sexta-feira. E sabe o que aconteceu? Eles não encontraram nada. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você deixa o dia do descanso do Senhor, quando você deixa o dia, o momento, o teu dia da semana, de ir ao culto, de adorar, de louvar, de ler a palavra, de cultuar o Senhor. Quando você deixa o dia do descanso para trabalhar, sabe o que acontece com você? Você não encontra nada. Rebarachandarabacai. Você não vai ver resultado do seu trabalho. Rebandaçai. Deus está dizendo, o dinheiro pode chegar até na tua mão, mas ele vai voar. Sabe por quê? Porque você não está priorizando o dia do Senhor. Porque você não está priorizando o dia de você ir ao culto na sua igreja. Você está deixando de congregar para trabalhar. Sabe o que Deus está dizendo? O teu trabalho você não vai ver resultado. Você vai se cansar porque você deixou o lugar da intimidade e você não vai ver resultado do seu trabalho. Deus está dizendo para alguém, no dia do culto, no dia da adoração, no momento da intimidade com Deus, você faça aquilo que Deus quer. Por quê, irmão? Rebandaçai.
porque Deus ele vai providenciar em dobro. Na sexta-feira Deus dava em dobro. Deus está dizendo que quando você deixa as suas preocupações para ter uma vida íntima com o Espírito Santo, rebandaçai, Deus está dizendo, eu vou te dar em dobro. Labrandarabasúbia, eu vou dobrar o teu trabalho. Rebandoquébia, nablandu de candaravassai. Relemando de andarabasóbia, andablacébia. A palavra de Deus vai dizer que depois que Moisés anunciou a libertação, a Bíblia diz que eles tiveram muita dificuldade. A Bíblia vai dizer que eles tiveram muita dificuldade de crer na palavra profética. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo de dura servidão. E deixa eu dizer para você algo. Se você entrar nessa lógica capitalista, nessa lógica tarefeira do trabalho, e deixar de lado o lugar da intimidade, você vai se tornar um escravo. Você não vai ver fruto do seu trabalho. Algumas coisas que Faraó faz comigo e com você. Primeiro, quando ele nos coloca na condição de escravo, a gente trabalha e a gente não vê o produto do nosso trabalho. É quando você trabalha o mês todo e aquele dinheiro vem na sua mão, voa, você nem faz o que você queria fazer. Faraó, ele é um consumidor do tempo, ele é um devorador de tempo. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, de você acordar e começar a fazer as coisas, mas você não priorizou o lugar da intimidade. Você acordou, tomou café, saiu correndo para o trabalho, saiu correndo para fazer as tarefas domésticas, nem orou, Senhor, nem falou com Deus, já saiu correndo. Sabe o que acontece? O teu dia, ele não é produtivo, irmão. Quem já viveu isso que eu estou falando, diga glória aí, para eu saber que Deus, que isso acontece contigo também. Porque isso acontecia muito comigo. Aí eu voltava para casa ansiosa, perturbada, agoniada, com dor de cabeça, sem paz, cheia de tarefa, aprisionada naquele serviço, naquele monte de relatório que eu tinha que fazer. Eu voltava para casa oprimida, sobrecarregada. Por quê? Porque o meu tempo estava sendo consumido pelo espírito de Faraó. Então, Faraó, ele te impede de ver a produtividade do seu trabalho. Ele consome, ele impede de você ver a produtividade. Você não tem direito de ver a produtividade do seu trabalho. Por quê? Porque um escravo, ele trabalha pelo seu senhor. Rabandassai. Você já viu um escravo ser dono da sua própria roupa? Você já viu o seu escravo, a condição de escravo, ele ser dono da sua terra? Eu não sei se isso existe em alguma cultura, mas até onde eu sei não existe. Então o povo de Israel ali, eles não tinham propriedade em nada. O seu tempo era consumido pelo trabalho, ou seja, Faraó consumia o tempo de vida. Rebandarabachai. Qual era a intenção de Faraó em impedir eles de ouvir Deus? Com o que Faraó se incomodava? Com o crescimento. Labrandassai. E com a voz profética. Elebando de Kelebarachai. Deus está dizendo para alguém aqui, nessa tarde, priorize o seu relacionamento com Deus. Não vá ao campo colher pão no dia da adoração. Antes mesmo que Deus desse a Torá, por intermédio de Moisés, no Egito, a primeira lei que Deus estabeleceu sobre o mundo foi a lei do descanso. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e no sétimo dia ele descansou. Você acha que Deus estava cansadinho, precisava descansar? Não, ele é soberano. Ele descansou para me mostrar e para te mostrar que você tem direito a trabalhar. Mas mais do que isso, você precisa descansar. Porque quem não descansa no Senhor, trabalha e uma hora morre. Como eu falei no culto esses dias, Arabandassai. Não pense em você que você é insubstituível dentro da sua casa. Que se você não fizer o almoço, que se você não fizer a comida, que se você não passar a roupa, ninguém vai fazer. Deixa eu dizer, se você morrer, alguém vai fazer no teu lugar. Então pare de se matar de serviço. Priorize a sua intimidade com Deus. Por quê? Porque Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, se eu não estiver presente no teu dia a dia, se eu não estiver presente desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você não consegue fazer nada com excelência. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Recando ebarai, xenegandarabasoreandarácia. Eu lembro de Jesus no capítulo 15, verso 15 de João.
Ele diz, eu não mais vos chamo servo, mas agora eu te chamo de amigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele não tem uma relação com você de empregado e senhor e patrão, de servo e de senhor e de escravo, não. Jesus está dizendo que o relacionamento que ele quer comigo e com você é de amizade. Labrandarabasai. Você dá amém essa palavra, Moisés? Eu dou 2 amém essa palavra, como disse o pastor Luiz. Irmãos, prioriza a tua intimidade com Deus. Você quer ver resultado no seu trabalho? Priorize a palavra. A Bíblia diz que tudo foi feito lá no início, lá em Gênesis, por intermédio da palavra. Sem a palavra, sem o verbo, sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito, vai dizer João. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Deus está dizendo, aonde Jesus não está, não há produção, não há produtividade, só há escravidão e falta de sentido. Ricamando ebarai, xerebandu de candarácia, relemandu de quelebaraçai. Eu quero orar com você nessa tarde. Eu sei que essa palavra envolve diferentes demandas. Cada pessoa está vivendo algo aí na sua vida profissional, na sua vida íntima. Mas eu quero orar por você. Você que precisa de uma direção de Deus, que está trabalhando em algo, está fazendo uma faculdade, de repente você está sentindo que não é bem isso que Deus tem para você. Nós vamos orar para que Deus te direcione. Você não vai ser catador de palha. Se Deus te chamou para ser pastor, como chama o povo hebreu, você vai ser aquilo que Deus tem para você. Você vai se preparar para o seu chamado e para a vocação que Deus tem. Ah, irmão, Deus me chamou para ser pintora. Deus me chamou para ser bailarina. Amém. Você vai cumprir essa função debaixo de um propósito de Deus. Deus me chamou, exemplo, me chamou para ser dona de casa. Deus me chamou para ser mãe. Amém. Isso vai te realizar. Porque se Deus te chamou para isso, você está dando propósito. Mas nós vamos orar para Deus quebrar todo desvio de propósito. Para você não ficar uma vida inteira fazendo algo que não era o propósito de Deus. Amém? Vamos orar para Deus repreender esse espírito que consome o nosso tempo. Esse espírito que te coloca escravizado, que te impede de adorar o Senhor, que está lançando sobre você cansaço, fardo. Em nome de Jesus, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Amém? Vamos orar nessa tarde. Aonde você estiver, Rabandaçá, irmão, dá um like aí, dá um glória, aperta coraçãozinho para eu saber que tu tá entendendo essa palavra. Tu tá me vendo, mas eu não tô te vendo. Dá um like, dá um glória, clica aí para mim saber que você tá ligado no céu com essa palavra. Erabai, xeregandou, rebando de calai de rebácia. Não se espante se nos próximos dias o Senhor começar a te dar direção para você sair do trabalho onde você tá. Aí você vai dizer, Senhor, mas quem vai me sustentar? Deixa eu te dizer, quando Deus te envia uma palavra, Ele te sustenta. O povo saiu sem saber onde ia comer, sem saber o que ia vestir, sem saber aonde ia beber água. Mas quando é Deus que liberta, Deus supre com água, Deus supre com pão. As vestes não envelheceram, nem as sandálias envelheceram. Rabalabachão da Rabacai. Vamos orar agora nessa tarde. Soberano Deus eterno Pai, eu quero te dar graças porque o Senhor tem me sustentado para pregar a tua palavra. Senhor, eu quero te render graças por cada vida que o Senhor trouxe para receber do Senhor nessa tarde. Essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é penetrante, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por essa irmã, por esse irmão, Senhor, que está cansado, que está oprimido, que está sobrecarregado, que as tarefas, que o trabalho tem impedido até mesmo, meu Senhor, de te adorar com excelência, de te buscar. Essa pessoa que tem andado como Marta, inquieta, preocupada, agoniada com muitas tarefas. Eu quero te pedir, Senhor, vai jogando por terra esse principado, essa potestade de ativismo, de tarefismo, que impede o povo de te adorar, que impede o povo, Senhor, de ser livre para te celebrar uma festa, que impede o povo, ó Deus querido, de estar no lugar do culto, no lugar da comunhão dos santos.
santos. Ah, Senhor, todo principado faraônico que lança carga, que consome o tempo, que oprime, que desvia da função e do propósito. Rebando de Québia, Senhor, tem gente que está me ouvindo agora que está trabalhando até mesmo, Senhor, como motorista de aplicativo, mas o Senhor já disse que não é mais para trabalhar. Tem gente que está trabalhando como motorista de aplicativo porque acha que o que tem, que o que já recebe não vai suprir. Deus está dizendo, confia em mim. Rebando ebarácia, rebando de calabaraçábia, não ande por causa da necessidade, diz o Senhor. Rebandaçai, tu não vives só de pão, diz o Senhor. Rebandaçai, tu vive elebandaçai por causa da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, vai libertando essa mulher que assume muitas tarefas, meu Pai, rebandaçai, que enche a sua agenda da semana, achando, a Deus querido, que precisa se sobrecarregar de trabalho. Alguns pensam que se não trabalhar não come, mas o Senhor está dizendo que é tu quem sustenta, que é o Senhor quem sustenta. Às vezes nós achamos que é a força do nosso braço que nos sustenta. Às vezes nós achamos que precisamos comer das migalhas de Faraó. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho para você uma terra ampla, uma terra farta, uma terra que manda Abacai. Deus está dizendo para alguém nessa tarde, confia em mim, elebando de calaçai, não tenha medo, rebandaçai, porque eu sou o Senhor, que te tiro debaixo das cargas do Egito, que te tiro dessa prisão, que te tiro desse ministério. Olha aí, Senhor, a contradição, existem pessoas que estão desviadas dentro da sua casa, porque na sua igreja, no seu ministério, na sua congregação, estão sobrecarregadas de trabalho, estão tão oprimidas, Senhor, que o serviço, a tua obra, tem roubado delas a intimidade com o Senhor. Recando ebarácia, relemando de calavaçai, erebácia. Senhor, nos livra de alguma missão, de alguma função. Nos livra, Senhor, de algum trabalho por causa da necessidade, sem que o Senhor tenha propósito. Nós queremos andar debaixo do teu propósito. A tua palavra diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim são filhos de Deus. Senhor, nós não queremos ser guiados pelas circunstâncias. Nós não queremos ser guiados pela crise que está no mundo financeira, por causa da crise política. Nós não queremos, Senhor, que isso atinja o nosso emocional. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito, rebandaçai. Senhor, porque a característica de quem é filho é que o Senhor dirige ele em todos os passos. Ai, ricancho, negue anduriácia. Rebando de calai de badacébia, relebandaçai. Senhor, existem pessoas que estão me ouvindo agora, que nunca mais foram a mesma depois que começaram a trabalhar, que nunca mais foram as mesmas depois que essa carteira de trabalho foi assinada, porque deixaram, ó Deus querido, elebandaçai, Faraó domina elas, rebandaçai, porque deixaram o lugar da comunhão, lebandoquébia, pessoas, ó Deus, que estão saindo ao campo, mas não estão encontrando nada, porque a intimidade com o Senhor foi corrompida. Larabando de cai, rebácia, rebando de québia. Senhor, que essa potestade Faraó, rebandaçai. Senhor, eu não estou pregando, rebandaçai contra pessoas, contra as chefias de trabalho. Senhor, eu estou pregando contra um principado, recai, elemando de que levácia. Eu estou pregando, Senhor, contra um principado, como contra a potestade, como diz Paulo, contra espíritos dominadores, como diz Paulo aos Efésios, que atuam em regiões celestiais. Calai de calabaraçai, Senhor, toda a opressão do inferno, rebandai a sábia,
sobre essa pessoa todo medo. Rebandaçai, tu vai tirando esse medo. Lebandaçábia, todo medo desse patrão, todo medo dessa patroa. Senhor, essa pessoa que está oprimida, que chega no trabalho e sente dor no peito, que começa a trabalhar, dá dor de cabeça. Senhor, que tem medo, que tem sido afrontada, que tem sido oprimida, que tem recebido, Senhor, palavras de desonra, palavras de desacato, rebandaçábia, e algumas pessoas que pensam até que precisam se sujeitar a isso. Eracandarabachai, todo assédio moral, debadaçúbia, todo assédio à identidade, elebandaçai, todo assédio no trabalho, candu de quemanto de calaçai, que tá gerando depressão, que tá gerando ansiedade, elevar-se, arebandacai, joga por terra esse diabo agora, joga por terra, Senhor, esse espírito dominador agora, agora, cai por terra agora. Ralai de Brácia, Senhor, conduz essa mulher, esse homem, Senhor, a um emprego, a um trabalho, aqueles que o Senhor tem, a vida secular para o trabalho conduz, Senhor, para uma situação em que esse trabalho não venha impedir essa pessoa de te adorar, não venha impedir essa pessoa de ter uma vida com Deus, rebandorrécia, elebandaçai. Senhor, existem pessoas, ó Pai, que vão precisar, Senhor, aí, ó, sua carteira, elebrandaçai, pessoas que vão receber baixa na carteira, abandoquébia. Senhor, tu tá colocando a vida profissional de muita gente no lugar, ebandaçai. Tu tá abrindo outras portas, erebandaçai. Senhor, tem pessoas que vão ficar um tempo sendo sustentada pelo Senhor, ebandaçábia, como o Senhor sustentou, Senhor, Elias, naquele riacho de Querite. Senhor, de dia os corvos vinham com carne. Senhor, e à noite também, quando o riacho secou, o Senhor viu a serepta. Senhor, ensina o teu povo a entender, ó Pai, que eles precisam depender do Senhor e não do homem. Que esse espírito de Faraó caia por terra nessa tarde de hoje, em nome de Jesus. Irmão, recebe essa palavra no teu coração. Tenha coragem de viver aquilo que Deus tem para você. Há um tempo atrás, eu era supervisora, né, num núcleo de pesquisadores, e eu recebia até uma quantia, né, que me ajudava, mas ao mesmo tempo eu era tão desacatada e tão oprimida naquilo ali, mas na minha cabeça eu achava que eu precisava daquele valor. E um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou ficar na mão de Faraó, eu vou sair. Porque eu estava muito oprimida, eu estava muito mal emocionalmente, aquelas cargas. Às vezes, final de semana, eu recebia e-mail, ligação, mensagem no WhatsApp, com trabalho, com cargas, eu não conseguia descanso. Eu já dormia ansiosa com o que eu tinha que fazer no dia seguinte, aquilo estava me fazendo muito mal. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou sair, porque mesmo eu saindo, o Senhor vai me sustentar. E assim eu fiz, irmãos. E até hoje Deus tem me sustentado. Eu sei que existem pessoas que foram separadas para o Senhor, pessoas que vão ver para o altar, como os levitas, mas outras o Senhor tem vida secular, tem trabalho, mas deixa eu te dizer, independente de qual seja a sua realidade, não fique sujeito, elebrando a sébia, a situações que vão minar a sua intimidade com Deus. Busque a direção do Senhor, busque no Senhor uma palavra diretiva para a sua vida. O povo de Israel ali no Egito, eles tinham muito medo de sair daquela condição, porque eles tinham comida, eles se alimentavam. E eles temeram, eles disseram para Moisés, Moisés, o que tu fizeste, que o nosso cheiro se tornou repugnante a Faraó. Porque eles começaram a se irar contra Moisés, por quê? Porque eles tinham uma mentalidade que eles estavam ali dependentes de se alimentar, dependentes da mão de Faraó. Deixa eu dizer algo para você. Rabai, Shenegandarácia, você não depende de ninguém, você depende do Senhor. Lá e derrevácia. Ah, irmã, eu não tenho que me sujeitar, não é isso. Você tem que se sujeitar sim em algumas situações, no sentido de que você não pode se sobrepor às autoridades, você não pode ser rebelde.
Mas Deus está dizendo que você depende do Senhor. Ekando, ebarácia, elebandaçai. Porque às vezes a gente acha que a gente depende do homem, irmãos. Às vezes a gente acha que é o homem que sustenta a gente. Deus está dizendo que quem te sustenta sou eu nessa terra. Labrandaçai, rebandacalabarácia, rebandacai. E alguns que estão passando pelo deserto, deixa eu te dizer, tua roupa não vai envelhecer. Aí o teu calçado não vai envelhecer, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te sustenta. E Deus está dizendo para alguém nessa tarde: estou te levando a um lugar amplo e espaçoso, aonde o teu tempo não vai ser consumido e aonde você vai ver o fruto do seu trabalho. Chega desse negócio de não ver resultado no seu trabalho, amém? Seja, irmãos, um dizimista fiel, dizime ao Senhor para que Satanás não consuma o seu salário. Dizime o seu tempo ao Senhor, amém? Se um dia tem 24 horas, eu acho que 10% do dia seria o quê? 2 horas e 40 minutos, é isso? Alguém me ajuda? Dizime o seu tempo ao Senhor, mesmo que você ore 1 hora de manhã, mais 1 hora de tarde, depois mais 40 minutos à noite, mas dizime o seu tempo, amém? Porque Satanás, ele não rouba só as nossas finanças, não, quando a gente não dá o dízimo. Ele também assalta o nosso tempo. Labras, eregandácia. Então, tenha uma vida de relacionamento com Deus, para que Satanás não venha roubar o seu tempo e a sua produtividade, amém? Recebe essa palavra no seu coração. Se você conhece alguém que precisa muito ouvir essa palavra, encaminhe essa mensagem para uma pessoa, compartilhe essa mensagem para um amigo, amém? Compartilhe essa mensagem para uma amiga. Fala, amiga, ouvi uma mensagem de Deus, lembrei de você. Compartilhe, seja um evangelista, como a irmã Adília está aqui comigo. Ela sempre compartilha para trocentas pessoas. Obrigada, Dilis, que o Senhor continue te usando. Tá aqui conosco Moisés Santana, Vânia Sardinha, minha amiga Marta, intercessora lá de Guapimirim, uma serva de Deus, profeta. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Terezinha Soares, Ana Paula Tunes, lá dos Estados Unidos. Um abraço aí pro povo da América. Edinalva Silva, que congregou comigo em Magalhães Bastos. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Porque eu vou vendo assim, às vezes, Dulce Ferreira. Deixa eu ver quem mais. Graciele Alcântara. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de Jéssica Santos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa sustentar a Pedrosa. Que Deus possa sustentar a vida de cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Mexi alguma coisa aqui na câmera. Irmãos, fica com essa palavra, compartilhe essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente. Tá bem? Lembrando que amanhã, às 15 horas, nós temos a live de Mulher para Mulher com a missionária Vânia no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aqui o endereço, miss.marianagalvão. Clica lá, me segue, que amanhã às 3 horas nós vamos estar juntos compartilhando uma mensagem de Deus no Instagram. Amém? Deus abençoe sua vida, seu dia. Fique na paz no nome de Jesus.